Senhor, nós te agradecemos por tudo que foi feito aqui. Agradecemos pela tua presença nesse lugar, pela resposta que o Senhor nos dá das nossas orações, pela tua provisão, pela tua providência, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Pai. Queremos nessa noite receber do Senhor a palavra do Senhor para as nossas vidas, para que nós possamos aprender e sermos melhores servos teus aqui nessa terra. Amém? Vamos ver o que o Senhor tem para nós, né? Uma porção do Senhor para nós, para a família de Deus. Hoje, né, o Dia Internacional da Família. Nós estamos aqui como família de Deus, né? E nós vamos falar sobre a história de uma mulher sábia, muito sábia, né? Que está descrita no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel. Nós vamos falar sobre Abigail. Não sei quanto os irmãos já ouviram falar, né, a respeito dessa mulher e da sua história. E de Nabal, seu marido, né? Eu gostaria de abrir a pregação dando uma breve explanada, né, sobre quem foi Abigail, né? Abigail, a Bíblia descreve Abigail como uma grande mulher, né, como uma mulher exemplar. Uma mulher que cuidava da sua casa, que cuidava do seu esposo, que cuidava de todos os quantos estavam à sua volta. Porque se nós formos observar, né, no decorrer da leitura do texto, os servos se dirigiam a Abigail. Então, nós vemos que essa mulher, ela não cuidava apenas de si ou da casa, mas ela cuidava de todo o entorno que envolvia o seu esposo e a si mesma. Porque nós aprendemos na Bíblia, né, aprendemos com a palavra do Senhor, que Nabal era um homem rico, muito rico, que ele possuía muitos bens e que também possuía muitos servos. E essa mulher, ela cuidava dos seus bens, da sua casa, das suas servas, dos seus servos e cuidava também do seu esposo. A Bíblia não fala que Abigail tinha filhos, provavelmente não os tinha mesmo, e nós vamos ver o porquê, né? Então a palavra do Senhor nos diz, eu não vou ler o texto inteiro, eu vou pulando os versículos e os irmãos vão acompanhando aí. O capítulo é o 25 e no versículo 3 a palavra diz assim: o homem se chamava Nabal e sua esposa se chamava Abigail. A mulher era inteligente e atraente, mas o homem era rude e mau em suas ações. Irmãos, somente nesse versículo nós já podemos tirar alguma lição. Não é verdade? A Bíblia descreve Abigail como uma mulher bonita, uma mulher atraente e sábia, inteligente. Só que Abigail, eu acredito que não foi escolha dela, porque naquele tempo se dava em casamento por a vontade dos pais, né? Se faziam acordos, porque uma mulher inteligente jamais escolheria um Nabal para ser seu esposo. E a Bíblia descreve Nabal como um homem rude, né? De más ações. Então, certamente aquele casamento foi arranjado, porque uma mulher como Abigail
jamais iria escolher Nabal para ser seu esposo. Só que às vezes, irmãos, né, e irmãs, eu não sei dizer se realmente foi Abigail que escolheu ou não, não está escrito na Bíblia como foi dado esse casamento. Mas às vezes nós, hoje que temos a oportunidade de escolher os nossos maridos, nós somos enganadas, né? Porque as pessoas, quando nós estamos nos relacionando no namoro, no noivado, elas só nos mostram o melhor delas. Defeito não existe. E às vezes nós também, mulheres, quando o namorado vem, a gente não vai estar despenteada, não vai estar com a roupa desmantelada de candidato, né? A gente vai esperar o namorado arrumada, escova os dentes, passa um perfume. Os homens também. E aí cria-se uma ilusão de que aquela pessoa é a pessoa ideal. Mas quando junta as escovas de dente, aí nós descobrimos, né, que casamos com Nabal, ou não sei se tem um feminino de Nabal para mulher. Né? Na boa, né, irmão? Na boa. Ou o homem se casou com a na boa, ou na ruim mesmo, né? E nós escolhemos, e às vezes escolhemos mal. Aí, irmãos, a Bíblia nos fala que esse homem Nabal, ele era muito rico. Quem sabe se ele tivesse comprado Abigail, porque naquele tempo os pais vendiam as filhas, né? Então ele ofereceu um grande dote, comprou Abigail e ela passou a ser sua esposa. E aí a Bíblia vem falando que esse Nabal era um homem turrão, né? Um homem ignorante, sabe aquele nordestino? Bem ignorante. Que se você olhar para ele, ele diz logo, quer tirar uma foto? Né? Era mais ou menos esse Nabal. Só que Nabal era rico e ele tinha muitos a seu serviço. E conta a história que os seus pastores, eles estavam pastoreando as ovelhas no Monte Carmelo. O monte onde Davi se escondia antes de ser coroado rei. E esses pastores, cuidando das ovelhas de Nabal, eram cuidados pelos homens de Davi. Porque naquele tempo também havia muito saque, muito roubo. E os pastores que saíam se aventurando em busca de pastagem boa para as ovelhas, às vezes eram saqueados, mortos. Então a presença de Davi com os seus homens, que depois tornou-se o seu exército, né? Naquele lugar, servia como parede de proteção para os pastores de Nabal. E então, com certeza, aquele rebanho produziu, ele cresceu, ele foi bem cuidado, porque os pastores estavam se sentindo seguros. Não havia medo de outros bichos até atacarem as ovelhas, porque os homens de guerra de Davi estavam por perto. Então, qualquer que fosse o perigo que se aproximasse dos pastores e do rebanho de Nabal, os homens de Davi eram a parede de proteção. E aí, passando-se algum tempo, e nós sabemos também pela cultura que os pastores demoravam meses com as ovelhas no campo, para depois voltarem. Diz que quando esses pastores vieram, Davi mandou alguns de seus homens à casa de Nabal. Pedia a Nabal, olha, nos ajuda com alguma coisa? Já que nós protegemos os seus pastores no campo, cuidamos das suas ovelhas, né, para que ninguém roubasse, para que ninguém saqueasse, para que outras feras não viessem a comer. Então nos ajuda com o que você quiser nos dar.
Mas Nabal não era um homem muito inteligente e era um homem extremamente ignorante. E aí o texto fala que Nabal falou, 10, versículo 10. Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Muitos servos hoje vivem fingindo, aliás, vivem fugindo de seus senhores. Tenho agora de pagar meu pão, pegar meu pão, minha água e a minha carne das ovelhas que eu tosquiei e dar tudo isso para um homem que vem, sabe-se lá de onde? Veja qual é a resposta de Nabal para Davi. Davi podia até não ser rei ainda, mas ele era bom de briga. Nessa época, a fama de Davi já tinha corrido. Então, além de ser grosso, era muito burro Nabal. Ele quis pegar briga com Davi. Porque não sendo ainda coroado rei, mas todo mundo já sabia que Davi tinha sido ungido por Samuel. E que ele era o próximo rei. Veja que homem tolo. Ele quis trazer para si inimizade com o futuro rei. E aí ele diz, quem é esse Davi? Como se Davi não valesse nada. Mas todo mundo sabia quem era Davi. O valor que Davi tinha, a bravura de Davi e que ele iria ser o próximo rei. Mas a insensatez desse homem faz com que ele ignore tudo isso. Ignore totalmente. E pergunte, quem é esse Davi? Quem esse Davi está pensando que é? Para vir me pedir alguma coisa. Por acaso foi eu que pedi para ele guardar as ovelhas lá no campo? Ele guardou porque quis. Eu não pedi. Quantas vezes a gente faz alguma coisa para alguém e a outra pessoa diz, quando a gente diz, mas fulano, eu fiz não sei o quê, fez porque quis, eu não pedi. Fez porque quis, eu não pedi. E quanto fere? Porque a pessoa teve a melhor das intenções, Davi teve a melhor das intenções. E ele estava também passando por necessidade, porque naquela época todos eram impedidos de abençoar Davi para não sofrer perseguição de Saul. Então Davi manda seus servos pedirem e aquele homem manda uma resposta tão grosseira. Ah, irmãos, Nabal feriu o ego de Davi. Porque até a gente que faz bem pouquinho, quando faz, e o outro diz, fez porque aqui, eu não pedi, a gente se fere. E Davi era um guerreiro. Aí sabe o que é que Davi fez? Eu vou mostrar a Nabal quem é Davi. Junta aí tudinho, junta os homens aí. 400 homens, destros na guerra. Veja a encrenca que Nabal arrumou. 400 homens prontos para guerrear. Davi, junta tudinho, vamos descer, que agora eu vou mostrar a Nabal quem é Davi. Mas Nabal, burro, turrão, um jumento batizado, tinha um Abigail dentro de casa. Tinha uma mulher sábia dentro de casa. E apesar de Nabal certamente tratar Abigail muito mal, Abigail não deixava de ser Abigail por causa da turrice de Nabal. Não era o mau humor de Nabal que mudava a essência de Abigail.
não era a postura rude, não era a postura grosseira, não eram palavras que Nabal dirigia a Abigail, que fazia com que Abigail mudasse a sua essência. E aí um dos servos que pastoreava fica sabendo que Davi está vindo com tudo para cima de Nabal. E o texto fala que Davi diz assim: não vai sobrar ninguém. A gente vai arrasar com tudo. O que ele não nos deu, que Davi ainda disse com humildade, o que o Senhor puder nos ajudar. E ele disse: tenho nada não. Fez porque quis. Aí ele disse: não vai dar o que quer, pois eu vou tomar o que eu quero. Vamos arrasar, acaba com tudo. Não vai sobrar nenhum homem. Não poupa ninguém. E sabendo disso, um servo de Nabal, já conhecendo o patrão que tinha, ele foi dizer a Nabal. Ele foi em busca de quem? De Abigail. Porque certamente aquele homem conhecia o patrão que tinha, mas ele também conhecia a patroa. A mulher que era o oposto do marido. E ele procura aquela mulher e diz a ela: Abigail, Davi está descendo com tudo para acabar com tudo que Nabal tem. E Abigail, irmão, ela não pensa duas vezes, ela não vai criticar o marido. Ela juntou o que tinha pronto dentro de casa, de bolo, de pão, o que tinha de pele, o que tinha de vinho. Botou tudo em cima do jumento e a Bíblia diz que foi ela que juntou, botou no jumento, ajeitou o jumento, subiu no jumento e saiu para encontrar Davi sozinha. Certamente esse servo ia atrás. Se ela morrer, eu vou morrer também. Ela não dependeu da postura do marido para tomar uma decisão para salvar sua casa. E muitas vezes, irmãs, nós não precisamos depender da posição do nosso marido para salvar a nossa casa. Porque quantas mulheres na igreja que os seus maridos não querem nem falar, ouvir de ser crente. Você não depende da postura do seu marido para salvar seus filhos, para salvar sua casa, para salvar seu casamento. Quantas de nós aqui tem um Nabal em casa? Aquele homem que não dá atenção, que só critica. Mas será que nós estamos sendo Abigail dentro das nossas casas? E eu digo, irmãos, que essa mulher, fala o texto, subiu ao encontro de Davi. E aqui está um ponto tão crucial nesse texto. Que essa parte do texto diz que ela chegou, quando viu Davi, ela desce do jumento, se prostra, se curva como se curva a um rei. Apesar dele ainda não ter a coroa na cabeça. Ela se lança em terra e se prostra como se curvaria se ele já estivesse com a coroa na cabeça. E ela diz: meu Senhor, perdoa tua serva, porque a culpa foi minha. Quantas vezes você já levou a culpa pelo seu marido? Quantas vezes você já assumiu a culpa do seu marido? Quantas vezes você teve que dizer:
Não, não foi ele não, foi eu que fiz assim. Foi que eu não entendi direito. Se você é um Abigail dentro de casa, você não vai estar discutindo com A ou com B quem é que tem a razão. Você vai dizer, como essa mulher disse, era fácil para ela dizer diante do rei, do futuro rei, né? Senhor, fui eu que errei, a culpa é minha, perdoa tua serva. Ela tirou das costas do seu marido o peso da responsabilidade. Ela disse, eu não vi. Me perdoe, a culpa foi minha. Eu não vi o teu servo chegar. Eu não vi o homem chegar para pedir ao meu esposo. Irmãs, nós estamos acostumadas a levar a culpa de tudo que acontece de ruim dentro de casa. É ou não é? Porque o homem ele tem a síndrome de Adão. A culpa é de Eva. E a Eva da vez somos nós. Caiu o menino, a culpa é tua. Queimou-se o feijão, a culpa é tua. Ficou salgado, a culpa é tua. Não arrumou a casa, a culpa é tua. E às vezes o caba está o dia todinho, nas canelinhas esticadas no sofá, mas a casa está uma bagunça. De quem é a culpa? Da mulher. Morreu um bicho, a culpa é da mulher. Talvez a Abigail já tinha sido tão culpada pelo esposo. A culpa é sua, Abigail. Deu errado isso, a culpa é sua. Aquele homem bruto, botando a culpa na mulher. Mas, irmãos, nós precisamos entender que às vezes o nosso papel é esse mesmo de recuar. Dependendo do Nabal que você tem dentro de casa, se juntar um Nabal com uma Naboa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tem que ter um Abigail. Tem que ter um Abigail. Sabe, irmãos? E essa mulher, talvez, Nabal jogando toda a culpa de tudo que ele fazia de errado, jogando nas costas dela. Porque o texto descreve um homem bem assim. Às vezes o da gente não é tão Nabal assim, e volta e meia está botando a culpa na gente. Imagine um que a Bíblia diz, homem bruto. Naquele tempo, só pelo fato de Abigail existir, já era dela a culpa. Né? E talvez ela, com essa postura de ser tão julgada, culpada, ela chega diante de Davi e diz assim, foi eu mesmo que errei, a culpa é minha. Fui eu que não vi. Mas veja a postura dessa mulher, irmãos. Nós, no lugar de Abigail, iríamos dizer o quê? Eu não tive culpa porque eu não vi chegar o teu servo pedindo nada. A gente poderia chegar diante de Davi até querendo resolver a situação e dizer, Senhor, olhe, desculpa o meu marido. Ele é um homem bruto e aí lascava o pau para dizer os defeitos do marido. Não era? Ele é um homem bruto, ignorante. Olhe, me desculpe, não foi culpa minha. Era ou não era? A gente podia chegar diante dele dizendo essas coisas, mas Abigail, ela tomou para si uma culpa que não era dela. E ela chega e diz, me perdoa, meu Senhor, a tua serva é a culpada. Porque eu não estava atenta. Eu não estava atenta e não vi o teu servo chegar. Mas eu trouxe aqui, presente para o Senhor. E ela pegou o melhor que tinha, tudo que tinha. E Davi olha para aquela mulher
E ele até, o texto dá a entender que ele nem queria mais aquilo, como quem diz, eu vou descer e acabar com tudo. E aí ela diz, meu Senhor, veja como ela era inteligente. Ela disse, meu Senhor, e se as pessoas, o Senhor vai ser rei daqui a pouco, e se as pessoas começarem a buscar o seu passado quando o Senhor se tornar rei, e ver que o Senhor desceu contra Nabal, que não tinha como escapar da sua mão, vão dizer que o Senhor fez uma covardia, porque o Senhor foi guerrear contra um homem que não tinha como se defender. Veja que mulher inteligente, ela traz um presente, mas ela traz um argumento para convencer um homem furioso, porque Davi vinha com fúria. Aí Davi olha e disse, pensando bem, daqui a pouco eu vou ser coroado rei, e vão mesmo usar essa história de Nabal para dizer que eu não sou um rei justo. Vão dizer assim, olha, só porque Nabal não quis dar presente a Davi, e ele nem era rei no tempo, um bichinho bom. E ela diz, meu Senhor, vão usar essa história contra o Senhor. A culpa foi minha. Não deixe que isso manche a sua imagem. E quebra Davi ali. E Davi começa pensando, realmente, eu vou ser rei, vou lá sujar minha mão com esse homem insignificante. Depois isso aqui, tudo dele vai ser meu mesmo, que ele era o rei, né? E aquela mulher consegue apaziguar a fúria do homem que vinha contra a sua casa. E muitas vezes, irmãs, esse é o nosso papel. Muitas vezes não, sempre. Sempre que se levanta alguém contra a nossa casa, contra nosso marido, contra os nossos filhos, contra os nossos negócios, esse é o papel de nós como Abigail. Ser sábia, não ficar jogando a culpa. Tu fosse dizer coisa com fulano, por que tu fizesse isso? Ao invés de resolver, nós vamos piorar, dependendo da postura. Porque se ao invés de ir até Davi, levar aquele presente, levar um argumento para mudar a fúria de Davi, ela tivesse ido discutir com Nabal, o que ela tinha ganho era uma pisa. De um homem bruto daquele, era um estabefe bom e vai-te embora dormir. Certamente, ela teria apenas sofrido um maltrato. Mais uma vez desprezada, mais uma vez humilhada, mais uma vez a fúria do marido caindo sobre ela. E ela não teria resolvido nada, e na manhã seguinte, tudo estaria exterminado na sua casa, porque Davi certamente chegaria com fúria. E aí, irmãos, nós vemos que essa mulher consegue apaziguar Davi. E ela volta. Davi resolve voltar, tá bom, vou aceitar isso aqui, não vou manchar a minha imagem com essa história. Você tem razão. Não vou manchar a minha imagem com isso. E aí, essa mulher, ela volta para casa. E quando ela chega em casa, a Bíblia fala que quando ela chega em casa, o seu esposo está dando um banquete. Veja que homem louco. Veja que homem sem noção. Acabou de insultar Davi, prestes a morrer. E ela vem e pega o seu marido dando um banquete.